Mas meu servo Caleb, porque ele tem outro espírito com ele, me seguiu completamente e eu tratei para a terra para onde ele foi, e a sua descendência a possuirá. Números capítulo 14, versículo 24. É o nome aproximado, Caleb. A maioria dos tradutores diz que significa um cachorro. Mas quem se importa o nome de um homem? Possivelmente o próprio homem era um tanto rude, muito dos tantos que são corajosos, assim como a ostra não polida ainda traz dentro de si a pérola inestimável e muitas vezes vale a robustez das coberturas externas. Além disso, um cachorro não é totalmente mau, fora ficam os cães e os feiticeiros. Ele tem essa virtude de seguir seu dono, e nisso Caleb foi bem nomeado, pois nunca um cachorro seguiu seu dono, tanto quanto Caleb seguiu seu Deus. Assim como os vimos, o cão fiel seguindo seu dono, quando ele está a cavalo através da lama e terra, e por muitos quilômetros cansativos, mesmo que os calcanhares do cavalo possam feri-lo, assim Caleb se mantém perto de Deus, e mesmo que seja apedrejado ou ameaçar, mas ele está satisfeito em seguir plenamente o Senhor. O nome, no entanto, tem outro significado, e gostamos também bastante dele, que significa de todo o coração. Aqui estava um sobrenome adequado para o homem, cujo coração seguia todo o seu Deus. Ele mesmo disse que trouxe um relatório da terra de acordo com tudo o que estava em seu coração. Ele era um homem de espírito saudável e poderoso. Ele não fez nada sem coração. Seu espírito não era a mornidão de Laodiceia, que não é quente nem fria, que Deus cospe de sua boca. Era um espírito de calor santo, de nobre ousadia. Se não posso chamá-lo de coração de leão, nunca leão teve um coração mais corajoso do que ele. E muitos mortais parecem não ter coração. São como corporações sobre as quais muitas vezes nos dizem que uma corporação tem um chefe. Não tem um novo presidente todos os anos, e ainda assim quem viu o Corá certamente tem boca porque engole muito, e mãos porque pode agarrar muito, e pés porque dá passos largos. Mas quem já ouviu falar de uma empresa com estranhas coração ou consciência? Da mesma maneira pode-se dizer de muitas pessoas, elas têm cabeça para compreender e pensar, pés para mover as mãos para agir, mas não têm entranhas de compaixão e coração sensível. Sem dúvida você viu. Sem dúvida você conheceu pessoas sem coração. No momento em que você entra em compaixão deles, você percebe o que eles são, tão prontamente quanto o viajante no Atlântico sabe quando há um iceberg nas proximidades, pelo fio repentino que se apodera dele. Você aperta a mão do homem e ela cai em sua mão tão fria quanto um peixe morto. O sangue do homem está frio como a geada de dezembro. Você fala com ele, mas nenhum esforço de sua parte pode agitar a corrente congelada de sua alma. E você começa a falar com ele sobre religião, que ele professa amar tanto. Suas palavras são poucas, suas sílabas fracas, pois seu coração não está no assunto. Outros que temos o privilégio de conhecer, confio que há muitos deles nesta comunidade que não conseguem falar de Jesus sem emoção. Seu pulso com limites de prazer, o nome do Mestre para ouvir. Se cantam, despertam sua glória, dizendo como Davi, desperta solteiro e harpa, eu mesmo acordei bem cedo. Se eles orarem, será a oração de luta de Jacó no riacho de Jaboque. E se eles servirem seu Deus, eles cumprem as palavras dos apóstolos. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para Deus e não para o homem. É um caloroso Caleb, então. Preferiremos interpretar seu nome dessa maneira do que da outra. Mas se juntarmos os dois, ele será um cão por seguir fielmente seu Deus, mas será de todo o coração, porque segue plenamente seu Senhor. Há 3 coisas sobre Caleb que merecem consideração. Primeiro, seus seguidores fiéis. Em segundo lugar, sua recompensa favorita. E em terceiro lugar, seu caráter interior. Aquilo que era a fonte secreta de seu seguimento a Deus, a saber, que ele tinha outro espírito. Primeiro, deixe esse corajoso veterano ficar diante de nós. Olhemos para ele e aprendamos algo sobre seu seguimento fiel de seu Deus. Perceba, amado, ele nunca foi diante de seu Deus, isto é, presunção. O ponto mais alto a que o verdadeiro crente chega é andar com Deus, mas nunca andar diante dele. É verdade que caminhamos diante do Senhor na terra dos vivos, mas isso é em outro sentido, significando sobre seus olhos. Nunca corremos diante de Deus para fugir de sua providência e nos tornamos ditadores e diretores de nossos próprios passos. Aqueles que viajam antes da nuvem logo encontrarão outras nuvens caindo sobre ele. E aqueles que deixam a coluna de fogo serão seus próprios guias. Logo estarão no fogo. Serão guia para tirá-los novamente. Devemos seguir o Senhor,
As ovelhas seguem o pastor. Ele conduz as suas próprias ovelhas, diz Cristo, e vai adiante delas e elas o seguem. Eles seguem como soldado segue capitão. Ele aponta a estrada, lidera a vanguarda e suporta o perigo, enquanto o fiel guerreiro segue logo atrás. Eles seguem como o discípulo segue o mestre, não ensinando, nem discutindo, nem disputando, mas sentando-se aos seus pés, acreditando que quando ele nos conduz no caminho do conhecimento, é o caminho verdadeiro e correto. Ao passo que, se procurarmos ser sábios além do que está escrito, criamos covas e armadilhas para nós mesmos e caímos em uma armadilha. Caleb seguiu o Senhor, muitos outros fazem o mesmo, mas não conseguem ganhar aquele advérbio que é a medalha de ouro de Caleb. Ele seguiu o Senhor plenamente, que diz algum texto. Inteiramente, diz outro. Alguns de nós seguimos o Senhor, mas isso está muito longe, como Pedro, ou de vez em quando, como fazia o rei Saul. Não somos constantes, não entregamos todo o nosso coração a Deus. A essência, então, do surgimento fiel do homem reside no advérbio plenamente. E aqui, com sua licença, ao explicar essa palavra totalmente, seguirei a explicação do bom Matthew Henry. Não consigo pensar em um melhor, nem mesmo em um tão bom. Primeiro, ele seguiu o Senhor integralmente, ou seja, antes de tudo, seguiu universalmente, sem se dividir. Tudo que seu mestre lhe disse para fazer, ele fez. E em todos os caminhos designados pelo Senhor, ele seguiu sua jornada. Ele não disse: cumprirei esse dever e negligenciarei o outro. Serei fiel à minha consciência e ao meu Deus nesse ponto, mas isso ficará para outro dia. Ele aceitou os mandamentos como os encontrou. Se fez 10, não desejava torná-los 9. Ele também não queria mudar a ordem deles e colocar em segundo lugar aquele que Deus havia colocado em primeiro lugar. Ele não queria dividir os comandos. O que Deus muniu, ele não desejou separar. Ele seguiu o Senhor sem escolher, sendo universalmente obediente à lei de seu mestre. Irmãos, gostaria que pudéssemos dizer o mesmo de todos os cristãos professos. Veja, Caleb estava tão pronto para lutar contra os gigantes quanto para carregar os cachos. Temos um anfitrião pronto para doces deveres, exercícios agradáveis e compromissos espirituais que trazem alegria e paz são sempre muito aceitáveis. Mas quanto à luta contra gigantes, quantos dizem: rezo para que me desculpem, defender a causa de Cristo contra os adversários, submeter-se à repreensão, subir sozinho e lutar contra os inimigos do Senhor. Disto muito recuarão. Tememos que haja alguns que recuem para a perdição, porque nunca lhe foi dado o coração perfeito, que é obediente a Deus em toda sua vontade. Se você tem uma serva que escolhe a qual de sua ordem ela obedecerá, ela é mais a senhora do que a serva. Se você, querido irmão, disser a respeito da vontade do Senhor, farei isso e não farei aquilo, você de fato se torna mestre. O Espírito de Deus fará em você. Você já errou e se desviou dos caminhos do seu Senhor, estabeleceu o estandarte da revolta. Tenha cuidado para não se perfurar com muitas tristezas. Alguns desculpam-se por negligenciar os deveres, alegando que não são essenciais, como se todos os deveres não fossem essenciais para o seguidor perfeito de Cristo. Eles não são importantes, diz o homem, não envolvem nada, ao passo que muitas vezes acontece que o dever aparentemente sem importância é realmente o mais importante de todos. E muitos grandes senhores, nos tempos antigos, cederam suas terras sob propriedade de direitos autorais ao seu inquilino. Talvez a taxa que deveria ser paga anualmente fosse para trazer um pequeno pássaro, um grão de pimenta, em alguns casos. Foi trazer de um cramado ou de uma folha verde. Ora, se o arrendatário no dia anual se recusasse a prestar-lhe homenagem e dissesse que era uma coisa muito insignificante, levar um grão de pimenta ao senhor do feudo como pagamento, não teria ele perdido a sua propriedade, pois teria sido estabelecendo-se como proprietário superior e afirmando um direito ao qual seu senhor feudal resistiria imediatamente. É assim mesmo, para citar um único exemplo, na questão do batismo do crente. Quando o crente diz: bem, certamente isso é apenas uma pequena coisa, posso negligenciá-la com segurança, ele não nega ao seu soberano Senhor e Mestre aquele ato de homenagem que, embora seja simples em si mesmo, é no entanto completo de significado, porque é um reconhecimento de direitos superiores do grande rei. Quem te disse que não era essencial? Quem mandou você negligenciar isso? Certamente deve ser o espírito das trevas que falou com você. O judeu de antigamente não deve negligenciar a circuncisão. Seu filho será eliminado da congregação de Israel, a menos que o doloroso rito seja realizado. Ele não deve recusar a ceia pascual, pois se o fizer, o anjo destruirá ou ferirá sua casa. Naquela Páscoa, tudo deve ser observado. Nem um osso deve ser quebrado. A criatura não deve ser comida crua, nem encharcada com água.
deve ser assado no fogo, deve ser consumido com ervas amargas. São fornecidos detalhes minuciosos e cada um deles, tendo sobre si a ordem solene de Deus, deve ser cuidadosamente observado pelos filhos de Israel por todas as gerações. Certamente, deve ser assim com as ordenanças cristãs e com os mandamentos do Rei do Céu. Não podemos violá-los impunemente. O espírito que nos levaria a negligenciar um deles é do diabo e leva para o inferno. O espírito de obediência parcial é um espírito de desobediência radical. O velho profeta apenas comeu e bebeu em Betel, e isso também, como ele pensava sobre a autoridade profética, e ainda assim o leão o matou porque ele se rebelou contra a ordem expressa de Deus. Não devemos imitar o fariseu que dizimou a hortelã, o anis e o caminho, e depois negligenciou as questões mais importantes da lei. Mas devemos lembrar que Jesus disse: estas coisas deveis ter feito, e não deixe o outro desfeito. Portanto, a hortelã, o anis e o caminho ainda devem ser dízimos. Tanto no pequeno como no grande, nossa obediência a Deus deve ser cumprida. Cuidem-se, queridos amigos, para que assim como Caleb, vocês sigam o Senhor plenamente, ou seja, universalmente sem divisão. Agora posso colocar uma questão de consciência toda ao meu redor? Não há algo que eu saiba ser a vontade do meu mestre e que eu não o tenha feito? Irmãos, não há alguma ordem que vocês ainda não obedeceram? Alguns devem haver abnegado, que você se esquivou, algum compromisso sagrado para o bem de seu semelhante ou para a glória de seu Senhor, que você evitou descuidadamente? Se for assim, peço-lhe cuide disso, pois você nunca poderá ter a bênção de Caleb, até que tenha um espírito completo e universal de obediência que Caleb tinha. Mas, em segundo lugar, Caleb seguiu plenamente o Senhor, isto é, sinceramente, sem fingimento. Ele não era hipócrita, ele seguiu o Senhor de todo o coração. Um dos testes mais seguros de sinceridade é encontrado na disposição de sofrer pela causa. Suponho que os 12 espias se encontraram na parte sul do país e realizaram uma pequena consulta sobre a qual deveria ser o relatório que apresentariam. Como 12 jurados, eles deveriam agora apresentar seu veredicto, e 10 deles concordaram. É uma terra que mana leite e mel, mas devora seus habitantes. Está cheia de gigantes com cidades muradas até o céu, e é-nos impossível tomar posse dela. Caleb e Josué discordam desse veredicto. Não posso dizer quais foram os argumentos e os raciocínios, quais foram as brincadeiras, as piadas e as zombarias a que Caleb foi exposto pelos outros 10 príncipes. Nós sabemos que quando eles deram seu veredicto, Caleb ousou apresentar-se sozinho e declare que tal não foi o seu testemunho. Josué parece não ter dito nada, provavelmente por razões prudenciais, pois sendo servo de Moisés, o povo daria menos importância ao que ele dizia, argumentando que ele certamente participaria com Moisés, seria influenciado por seu superior. Portanto, Caleb se destacou sozinho e suportou o impacto do tumulto. Quão corajoso foi aquele homem! Se contar apenas 40 verões, se colocar em oposição a outros 10 príncipes e declarar em total contradição com eles: subamos, somos capazes de possuir a terra. Quando o povo pegou em pedras e Josué foi forçado a falar com Caleb, não foi com um pequeno perigo e foi necessária muita coragem mental para se levantar em meio aos insultos e à multidão e ainda trazer à tona um bom relatório da terra. Caleb seguiu o Senhor sinceramente. Oh amado, quantos professam seguir a Deus que o seguem sem um coração? A aparência de religião é muitas vezes mais cara aos homens do que a própria religião. Como se diz, muitos homens gastaram 500 libras na foto de um mendigo de Murilo ou de um bandido de Salvador Rosa que não dariam um centavo a um mendigo de verdade e enlouqueceram ao ver um bandido. A imagem da religião, o nome exterior dela, os homens deram muito para manter, mas é a realidade da religião. Isso é uma coisa bem diferente. Muitas de nossas igrejas são ensinadas pela cruz de pedra, mas com poucos fiéis se preocupam em tomar diariamente a cruz de Cristo e segui-lo. Conhecemos homens religiosos que são respeitados pelos ímpios, não pela sua religião, mas por causa de alguma circunstância acidental. Não era com a religião em si que eles se importavam. Se você levar um urso enjaulado para uma cidade, os homens pagarão o seu dinheiro para vê-lo, mas o deixarão solto entre eles e pagarão o dobro para se livrar deles. Portanto, às vezes, se um homem religioso tem dom ou habilidade, há muitos que o respeitarão e admirarão, mas não pela sua religião. Deixe a própria religião aparecer nas ações diárias de sua vida e então, imediatamente, eles começarão a abominá-lo. Muito amor falso por Jesus, muita profissão profana. Lembremos-nos, porém, que está chegando o dia em que todas as falsas profissões serão destruídas.
O leque nas mãos de Cristo não deixará nenhuma palha sobre o monte de trigo, e o grande fogo não permitirá que uma única partícula de escória fique sem ser consumida. Feliz será aquele homem cuja fé foi uma fé real, cujo arrependimento foi sincero, cuja obediência foi verdadeira, que deu seu coração, todo o seu coração, à causa de seu mestre. O terceiro ponto é mais digno de nota. Caleb seguiu o Senhor inteiramente, isto é, alegremente, sem contestar. Aqueles que servem a Deus com um semblante triste, porque fazem o que lhe é desagradável, não são de forma alguma seus servos. Nosso Deus não requer escravos para enfeitar seu trono. Ele é o Senhor do império do amor. Os anjos de Deus o servem com canções, não com gemidos. E que Deus adora ter a alegre obediência de suas criaturas. Na verdade, atrevo-me a dizer que aquela obediência que não é alegre é a desobediência, pois o Senhor olha para o coração de uma coisa, se Ele vê que o servimos pela força e não porque amamos, Ele rejeitará a nossa oferta. Esse serviço associado à alegria é um serviço caloroso e, portanto, é verdadeiro. Tire a alegria do cristão e você terá tirado, creio eu, aquilo que é o teste de sua sinceridade. Se um homem é levado à batalha, ele não é patriota, mas aquele que lhe marcha para a briga com olhos brilhantes e rosto radiante, cantando: é doce morrer o país, prover-se sincero em seu patriotismo. A alegria novamente torna o homem forte no serviço. Está ao nosso serviço que o petróleo está para as rodas de um vagão ferroviário. Sem a sua proporção de óleo, o eixo rapidamente aquece e ocorre acidente. Se não houver uma alegria santa para lubrificar nossas rodas, também não seremos capazes de servir a Deus com algo parecido com poder. O homem que é alegre no serviço a Deus prova que a obediência é o seu elemento. Tenho visto pássaros marinhos em tempo tempestuoso, voando sobre a terra com suas enormes e pesadas asas batendo, e contraste entre eles e a cotovia, que ao subir ao céu faz vibrar suas asas muitas vezes no momento, enquanto essas pesadas criaturas de asas largas voam como se não pudessem voar. Eles estão fora de seu elemento, eles anseiam por nadar novamente no mar. Alguns homens a serviço de Deus são como esse cisne pesado. Suas asas batem de vez em quando com uma espécie de batida moribunda. Não há alegria de vida neles. Eles estão fora de seu elemento. Ora, Deus nunca receberá de nossas mãos uma obediência que não seja consistente com a nossa natureza. Entenda-me, se fosse possível para um homem com a natureza não espiritual, com uma natureza caída, realizar a mesma obra que é realizada por um santo, ainda assim a sua natureza estragaria o seu ato. Deus olha para a natureza da qual vem o ato. Se ele vê que vem de uma natureza espiritual renovada e regenerada, então ele reconhece que a obediência é o nosso elemento e assim aceita o nosso serviço. Deixe-me colocar esta questão entre todos vocês. Irmão, você serve ao Senhor com alegria? Frequentemente as pessoas contribuem para a causa de Deus porque são solicitadas. Um guinéu é arrancado deles. Você acha que Deus se importa com seu guinéu? Você poderia muito bem ter guardado. Nenhuma bênção pode ter guardado. Quando você doar para a causa de Deus, faça com alegria. Aquele que dá não deve dar de má vontade. Caso contrário, terá ofendido uma oferta inaceitável a Deus. Quando você vem para os cultos durante a semana, você vem porque deveria ir ou porque gosta de ir. Esta é a marca do genuíno Filho de Deus, o verdadeiro Caleb, que ele pode cantar. Faça-me andar em teus mandamentos, é uma estrada deliciosa. O homem tem um coração reto. Sente-se em casa na obra do Senhor. Aqui está a sua alegria. É o amor que faz nossos pés alegres se moverem em rápida obediência. Caleb foi um daqueles que serviram ao Senhor com alegria. Mas agora há um quarto ponto. Ele seguiu o Senhor constantemente sem declinar. Tendo começado, quando iniciou a busca, a exceder um julgamento verdadeiro, ele preservou durante os 40 dias de sua espionagem e trouxe de volta um relatório verdadeiro. Ele viveu 45 anos no acampamento de Israel, mas durante todo esse tempo seguiu o Senhor e nunca se associou a rebeldes murmuradores. E quando chegou a hora de reivindicar sua herança aos 85 anos de idade, o bom velhinho está seguindo plenamente ao Senhor. Ainda assim, seu discurso o trai, ele mostra um coração constante. Deus colocou seu selo na alma daquele homem em sua juventude, e ele permaneceu como seu Deus, quando cabelos grisalhos adornavam sua testa. Amados, quantos professores falham nesse aspecto? Eles seguem o Senhor aos tracos e barracos. Eles saem de nós porque não são do nosso, pois fosse dos nossos, sem dúvida teriam continuado conosco. Eles saltam para a religião como um peixe voador salta no ar. Eles caem novamente em seus pecados, enquanto o mesmo peixe retorna ao seu elemento. Eles fazem uma grande chama por um tempo como reciprados espinhos. A chama logo expirou, pois eles não são como a sarça milagrosa que ardeu. Deus não habita nele.
Caleb foi guardado pelo poder de Deus através da fé para a salvação. Ele poderia dizer com Judas: agora aquele que é capaz de impedir que eu caia, a ele seja honra e glória para todo sempre. Ele não era como alguns que imitam um mendigo coxo que mancava o dia todo nas ruas para juntar o dinheiro, e depois à noite ia para a cozinha dos ladrões, onde todas as guloseimas eram tiradas da sacola, o dinheiro fluía livremente, e o vinho e a alegria foram comprados. Então o malandro soltou a perna manca e dançou tão alegremente quanto os outros. Não, Caleb não era desse tipo. Ele não mancava na virtude nem saltava no vício. Seu andar era sempre o mesmo e o caminho era sempre reto. Deus o livrou da dissimulação e lhe deu constância em seu lugar. Quão intensamente ele brilhou quando foi deixado sozinho, fiel entre os infiéis. Até mesmo Josué fica em silêncio por um tempo. Nós podemos compará-lo, para usar a metáfora do bom e velho Gortolf, podemos compará-lo a uma árvore. O vento soprava, era um furacão terrível, e Gortolf entrou em uma floresta e viu muitas árvores arrancadas pela raiz. Ele ficou muito maravilhado com a árvore que estava sozinho, e ainda assim permaneceu imóvel na tempestade. Ele disse: como é isso? As árvores que estavam juntas caíram e só isso permanece firme. Ele observou que quando as árvores crescem muito próximas, elas não conseguem lançar suas raízes na terra. Elas se apoiam demais umas nas outras, mas esta árvore sozinha teve espaço para fincar suas raízes na terra, se agarrar às rochas e pedras. E assim, quando o vento veio, ela não caiu. Foi assim com Caleb. Ele sempre se apegou ao seu Deus, não aos homens. E então, quando o vento veio, ele se levantou e via esta manhã uma árvore enorme que ficava à beira da água, mas ontem foi levada pelo vento para dentro do grande lago de nosso terreno. Bem, poderia cair durante uma noite assim, mas havia outras árvores mais distantes da água que permaneciam firmes. Você sabe que a nossa prosperidade, o nosso lado misericordioso, é onde a água chega à raiz, onde vem a abundância. Que a tentação também vem, somos cada vez mais fracos, onde talvez sonhássemos que éramos os mais fortes. Caleb foi constante, pois era um homem enraizado, e nem o sucesso o derrubou. Ele não era uma daquelas plantas que brotam rapidamente, porque não há um firme, não há profundidade na terra. Ele tinha um firme apego ao seu Deus. Vocês sabem, minhas irmãs, como vocês usam seus anéis. Gostaria que todo cristão usasse suas graças da mesma maneira. Você usa não apenas a aliança de casamento, mas também o guardião. Todo cristão deveria usar o guardião das constâncias para guardar o anel de sua fé. Caleb colocou um selo em seu coração e uma pulseira em seu braço. Seu amor era forte como a morte e pendurou até o túmulo. Ele viu o Senhor, amou o Senhor, confiou no Senhor e por essas razões seguiu o Senhor inteiramente. Deixo-o aqui pedindo apenas a vocês, queridos amigos, que cuidem para que tenham a santa perseverança. Portanto, ore, seguro em mim estarei seguro, e confie em mim mesmo, onde Caleb confiou em si mesmo, nas mãos de Deus. Darei a você essas 4 subdivisões novamente, universalmente sem dividir, sinceramente sem fingir, alegremente sem contestar e constantemente sem declinar. Agora vamos ao segundo ponto, que é a porção favorita de Caleb. Em recompensa por seguir fielmente seu mestre, sua vida foi preservada na hora do julgamento. Os 10 caíram atingidos pela peste, mas Caleb sobreviveu. Bem-aventurado o homem que tem confiança no Deus de Jacó. Aquele que fez de Deus seu refúgio encontrará uma morada mais segura. Caminhará o dia toda a sua sombra e ali à noite descansará a cabeça. Embora a meu outro lado, à tua direita 10.000 morreram. Teu Deus, seu povo escolhido, salvo entre os mortos, entre as sepulturas. Se alguém experimentar libertações especiais, esse é Caleb. Se ele seguirá Deus plenamente, Deus cuidará dele plenamente. Quando você não olha para nada além da honra do seu mestre olhará para a sua honra. Quando a rainha Elizabeth enviou um certo comerciante para a Holanda, ele reclamou com ela: se seu cuidar dos negócios de vossa majestade, meus próprios negócios ficarão arruinados. Você cuida dos meus negócios, disse a rainha, e eu cuidarei dos seus negócios. É assim com nosso Deus. Meu servo, sirva-me, eu te servirei. Caleb está disposto a dar a vida pelo seu mestre e, portanto, o seu mestre lhe dá a vida. Há muitos que buscam a vida e perdem, e há alguns que perdem por causa de Cristo, que o encontram para a vida eterna. Caleb também foi confortado com uma vida longa e vigorosa. Aos 85 anos, ele era tão forte quanto aos 40, e ainda capaz de enfrentar os gigantes. Se há um cristão que terá na velhice vigor de fé e coragem, é o homem que segue plenamente o Senhor. Tenham em mente alguém que se entregou ainda jovem à causa de seu mestre.
Ele serviu zelosamente a igreja nos seus dias e na sua geração, e esse é o privilégio agora ver o bem dos escolhidos de Deus. Seu coração fica tão feliz ao ver a misericórdia de Deus que ele está pronto para dizer com Simeão: Senhor, agora deixa o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ganhamos nossos velhos santos dentre aqueles jovens fiéis. Se alguma vez quisermos ver entre nós nobres veteranos, campeões da época cujas cabeças serão coroadas com cabelos grisalhos de honra, devemos procurar aqueles que no início de seus dias foram sinceros na causa de seu mestre, foram universais em sua obediência, minuciosos em sua consagração a Deus. Experiência, sabedoria e graça são os dons de nosso Senhor Jesus para aqueles que andam com zelo e seriedade em seus caminhos. Novamente, Caleb recebeu como recompensa grande honra entre seus irmãos. Ele era pelo menos 20 anos mais velho que qualquer outro homem no acampamento, exceto Josué. Como as mães seguravam seus filhos pequenos nos braços para olhar para Caleb, enquanto ele caminhava pela rua. Todos morreram, diziam as mães. Todos morreram no exército de Israel, exceto aquele homem que caminha além do passo firme. Todos morreram e seus cadáveres foram enterrados no deserto, exceto aquele homem Josué, filho de Nun. No seu conselho ele seria considerado com tanta reverência quanto Nestor nas assembleias dos gregos. Nos seus acampamentos ele permaneceria como outro Aquiles no meio dos exércitos de Lacedemônia. Como rei e senhor ele habitou entre os homens. Assim como algum poderoso alpe ergue a cabeça mais perto do céu do que todos os seus companheiros, sua cabeça pura e branca como a neve em comunhão com as coisas celestiais. Também, este velho de cabelos grisalhos deve ter parecido um cume impotente no meio de digno de Israel. Uma graça, nomeado primeiro-ministro do povo de Israel após a partida do próprio Josué. Bem, irmãos, Deus fará isso de nós se entregarmos nossos corações totalmente a Ele. Digo novamente, se honrarmos a Deus, Ele nos honrará. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Professores inconsistentes, homens e mulheres que podem ser cristãos, mas que nunca entram completamente na obra do Senhor, nunca são honrados na igreja. Eles devem necessariamente ficar em segundo plano. Eles são mais tolerados do que admirados, mas espíritos calorosos, zelosos e cheios de vida. Estes são os homens que permanecem como o molho de Josué no meio dos molhos de seus irmãos que lhe prestam homenagem. Novamente, você achará que isso é uma coisa estranha de se dizer. Caleb teve a distinta recompensa de ser colocado no serviço mais difícil. Esse é sempre o destino do servo mais fiel de Deus. E havia 3 enormes guerreiros no monte Hebron. Ninguém se comprometerá a matá-los, exceto nosso bom e velho amigo Caleb. Esses anaquins com 6 dedos em cada pé e 6 dedos em cada mão serão perturbados e expulsos. Quem deve fazer isso? Se ninguém mais se oferecer, aqui está Caleb. Não, ele não apenas se permite ser enviado para o serviço, mas anseia por permissão para ocupar o lugar. A razão é porque foi a pior tarefa da guerra, e ele ansiava por ter a honra disso. Grande velho, Deus você teria deixado muito de seus semelhantes para trás. Se há alguma coisa agradável a fazer por Cristo, como nos esforçarmos depois do culto. Mas se houver um lugar de frente na batalha, deixa o irmão fulano fazer isso. Você não percebe como a maioria dos homens recusa a honra de um perigo especial? Nosso amigo fulano de tal está muito mais qualificado para isso. Deixe-o pregar. Se fôssemos verdadeiros heróis, cada um de nós deveríamos lutar contra quem deveria empreender a tarefa mais desesperadora, mais difícil e mais perigosa. Quem ganha a honra? Porque o homem se lidera à esperança desamparada, mas não são muitos os que se esforçarão para ter o privilégio de ser o primeiro. Eles não gostam tanto de serem derrubados da escada e lançados de cabeça para fora da parede para terem seus cérebros no chão, nem tão desejosos de serem feitos em pedaços pelas baterias. Mas na verdade, se pudéssemos rivalizar até mesmo com os soldados terrestres em sua bravura e alto sacrifício, estaria tudo bem. Caleb teve a honra de poder liderar a vanguarda contra o gigantesco Anaquim. Siga totalmente o Senhor e o próprio diabo terá medo de você. Mantenha-se perto de seu Senhor e desafie todos os demônios do inferno. Na manhã de terça-feira passada, quando saí de Londres para ir pregar em Worcester, na neblina estava mais denso do que nunca. Mas o que se importa? A locomotiva tinha apenas que se manter nos trilhos, aderir firmemente aos metais e ela estava segura. Não havia necessidade especial de ver, porque o caminho estava trancado. Quando o cristão sabe que está certo, ele pode seguir em frente, com ou sem neblina. Mas quando o homem sai da estrada, então ele pode muito bem parar, pois pode estar em uma vala. Ninguém sabe quando ele poderá sofrer.
Acerte seu coração e você será independente do clima. Acerte sua alma e você poderá desafiar a flecha mais afiada do adversário. O Senhor está conosco se estivermos com Ele. Este grande velhinho, em seus últimos anos, teve a honra de desfrutar do que nunca viu. Ele só tinha visto a terra quando disse: somos capazes de tomá-la. Mas outros disseram: não, não. Bem, ele viveu não apenas para aproveitá-la, mas também para aproveitá-la para si mesmo. Chegamos em algumas de nossas igrejas, não digo nada sobre a minha agora, certos reverendos senhores que poderiam muito bem ter ido para o céu anos atrás, que se houver algum empreendimento a ser empreendido, dizem: oh não, isso não pode ser feito. Eles sentam-se e escrevem um pedaço de papel com lápis e dizem: não temos dinheiro suficiente, isso não pode ser feito. Talvez algum jovem soldado de Cristo no exército diga: isso pode ser feito, tenho certeza de que podemos fazer isso. Mas o bom velhinho, tendo decidido nunca mais andar pela fé, mantém sua palavra de ordem, é imprudente. Essa é a grande palavra com a qual tenta nocautear o jovem zelo. Imprudente, imprudente. Mas graças a Deus há outros de outro tipo, que embora fiquem grisalhos, dizem: bem, eu não sei, posso ser considerado um menino da minha velhice, mas acredito que Deus ouvirá a oração e que se for a obra de Deus, podemos realizá-la. E o velho põe a mão no ombro do jovem soldado e pede-lhe que continue e de que Deus esteja com ele. E esse é o tipo de Caleb que eu gosto. Que esses homens vivam para ver a recompensa da sua confiança. Na verdade, eles verão que Deus é fiel à sua fé e que Ele os recompensa aqueles que ousam fazer coisas difíceis com confiança em seu nome. Você está falando com algumas pessoas do país. Você tem um ministro lá, mas ele quer fazer um pouco mais de bem do que você gostaria que ele fizesse. Agora preste atenção no que você pensa. Afaste-se. Se você não pode ajudá-lo, deixe-o em paz. Mas eu oro para que você, por outro lado, se esforce para encorajá-lo ou animá-lo, pois você nunca conquistará um Hebron para si mesmo ou para a igreja se estiver sempre falando sobre os gigantes e as dificuldades e os perigos. Não existem dificuldades para o homem que tem fé suficiente para superá-las. Para concluir este ponto, o bom e velho Caleb deixou uma bênção aos seus filhos, e ele teve muitos filhos, mas lutou por eles e reservou uma porção para todos eles. Ele também tem uma filha que prometeu dar como esposa. Você deve se lembrar, qualquer um que ferisse a Caitlin Stephen. Ela era um homem de tal espécie que não gostava de ter como genro um homem que não pudesse lutar tão bem quanto ele. Ele ficou encantado ao ver o seu valor nos jovens e por isso ofereceu sua filha como prêmio. Quando ele deu sua filha, ela veio até ele e pediu uma bênção dupla. Ela tinha um campo e um país ao sul. Ela tinha uma terra das fontes. Ele deu-lhe a bênção das fontes superiores e inferiores. Se há alguém que será capaz de deixar aos seus filhos a bênção das fontes superiores e inferiores, é o homem que segue plenamente o Senhor. Se eu pudesse invejar alguém, seria o crente que desde a sua juventude tem andado pela graça divina de acordo com os mandamentos do seu Senhor, e que é capaz, quando chegar o seu dia, de espalhar bênçãos sobre os seus filhos e filhas emergentes, deixar com a piedade que tem as bênçãos desta vida e daquela que há de vir. A bênção das fontes superiores e inferiores foi então a recompensa do bom e velho Caleb. Alguns de nós que somos jovens membros desta igreja, homens e mulheres, e temos diante de nós, espero, a oportunidade, se Deus nos der graça, de nos tornarmos Calebes. Se o Senhor nos poupar como poupou Josué, e poupar você como poupou Caleb, ainda poderemos, quando nossos cabelos estiverem grisalhos, fazer algo ainda para o Senhor nosso Deus. Quando aqueles que lutaram a luta antes de nós dormirem entre nós, os torrões do vale. Ó, pelo Espírito Santo dentro de nós, pelo amor de Jesus sobre nós, para que possamos ser aceitos no amado. E agora o último ponto de todos, o personagem secreto de Caleb. O Senhor diz dele, porque ele tem outro espírito com ele. Ele tem outro espírito, não apenas um espírito ousado, generoso, corajoso, nobre e heróico, mas o espírito e a influência de Deus que assim levou acima das perturbações humanas e dos medos terrenos. Portanto, ele seguiu a Deus completamente, literalmente, ele o preencheu. Deus mostrou-lhe o caminho a seguir e a linha de conduta que ele deveria seguir. Ele preencheu essa linha e em todas as coisas seguiu a vontade de seu mestre. Tudo age de acordo com o espírito que está nele. Aquela lâmpada não dá luz, porque não tem óleo, que está outro. Isso alegra a escuridão da cela, porque está cheio de óleo e o óleo é a mãe da luz. Existem 2 enormes sacos de seda. Um deles repousa pesadamente no chão, o outro sobe em direção às estrelas. Aquele que está cheio de gás de ácido carbônico não pode subir e age de acordo com o espírito que está nele. Tem um gás pesado, aí está. Há outro cheio de hidrogênio e ele age de acordo com o espírito que está nele e vai subindo. O ar leve procura as regiões mais claras e sobe, tudo de acordo com sua própria ordem.
A verdadeira maneira de construir uma nova vida é receber um novo espírito. Se quisermos seguir plenamente o Senhor, deve ser nos dado um novo coração. Esse novo coração deve ser encontrado ao pé da cruz, onde o Espírito Santo opera através das feridas sangrentas de Jesus. Queridos amigos, gostaria que todos tivéssemos aquilo que é a marca distintiva de um espírito correto, o espírito de fé, aquele espírito que leva a Deus em sua palavra, lê sua promessa e sabe que ela é verdadeira. Aquele que tem esse espírito logo seguirá plenamente ao Senhor. A incredulidade é a mãe de pecado, mas a fé é a enfermeira da virtude. Mais fé, Senhor, mais fé simples e infantil em um precioso Salvador. Então o espírito fiel sempre gera um espírito manso, o espírito manso sempre gera um espírito corajoso. Diz de maneira do subgênero que nenhum é mais macia, mas ainda assim está registrado há muito tempo que Veneza foi construída sobre trilhas do sabuzeiro, porque ela nunca apodrecerá. E assim um homem de espírito manso, gentil e paciente pendura bravamente, resistindo a todos os ataques do adversário destruidor. O verdadeiro crente também tem um espírito amoroso como resultado da graça de Jesus. Ele ama a Deus, portanto ama o povo de Deus e as criaturas de Deus. Tendo esse espírito amoroso, ele tem em seguida o espírito zeloso, e assim ele gasta e é gasto por Deus, e isso gera nele o espírito celestial, e então ele tenta viver no céu, fazer da terra um paraíso para seus semelhantes, acreditando que em breve ele terá um céu para si e para eles também, do outro lado da corrente. Então o espírito tem um bom Caleb, não podemos imitá-lo até que tenhamos o seu espírito, estaremos mortos até que ele nos vivifique. Ó, que o Espírito Santo nos leve aí a Jesus, tal como estamos, e olhar para ele e suplicar-lhes que cumpra aquela grande promessa da aliança. Um novo coração também lhe darei, o Espírito reto colocarei dentro deles. Você e eu não seguimos totalmente o Senhor. O que faremos então? Primeiro, arrepender humildemente. Caleb significa um cachorro, vamos aprender com um cachorro. Quando o cachorro comete um erro e você pega um pedaço de pau e está prestes a bater nele, ele se deita no chão e uiva. Se levanta e olha para você com tanta pena que você joga o pedaço de pau no chão. Agora vamos fazer o mesmo. Sejamos cada um de nós como Caleb. Cheguemos-nos aos pés da justiça de Deus, olhemos para a face da misericórdia de Deus e através de Jesus Cristo Ele nos perdoará. Tendo feito isso, que Ele nos capacite a exercer uma fé simples em Cristo, assim como a criança vive pendurada no seio da mãe e derivando seu alimento dos pais, assim seja seu e meu pendurando-se nas feridas de nosso querido Senhor. E esta noite, quando chegarmos à sua mesa, comamos sua carne e bebamos seu sangue, mantendo-nos próximo de sua pessoa, recebendo nova vida do canal secreto de sua vida, vivendo nele. Ah, se vivemos perto de Jesus, devemos ser Calebes. Aquele que é um com Jesus seguirá a Deus, porque Jesus é perfeito em seguir seu Pai. E nós, sendo partes dele, seremos perfeitos também. Mas a obra do Espírito Santo deve começar por levar-nos a Jesus tal como somos. Que Deus nos ajude a confiar nele como somos. E então, ele nos fará Calebes e nos guardará até o fim. Amém.